ao Senhor. Abra sua Bíblia em Salmo de número 100. Glória a Deus. Vamos esperar todos considerar. Então vamos fazer a leitura. Celebrai por júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Feche os olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Bendito e soberano Deus, em Tua presença estamos mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, para juntos Te adorar na beleza da Tua santidade, exaltar e bendizer o Teu santo nome, porque só Tu és Deus e nós não temos outro bem além de Ti. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos anima, o Deus que nos encoraja, o Deus que nos dá vida e vida com abundância. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, que adentraram esta casa para oferecer, Senhor, mais um louvor a Ti, para exaltar e bendizer o Teu santo nome em agradecimento por todas as dádivas que o Senhor tem dispensado para com cada um dos Teus filhos. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas obras revelado a nós. Te agradecemos pela Tua justiça. Te agradecemos pela Tua graça. Ó Deus, por ter se revelado a nós um dia, Senhor, para conhecermos a salvação em Cristo. Sabemos que é um privilégio, Senhor, daqueles que abrem o coração para entender a mensagem da salvação. Porque não foi nós que amamos o Senhor primeiro, mas foi o Senhor que nos amou e se entregou a nós por nós, Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui estamos para prestar o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento. Portanto, manifesta a Tua glória na vida de cada um, Senhor, que veio aqui para Te adorar, na vida daqueles que irão fazer uso da Tua palavra, na mensagem cantada, pregada, testemunhada. Ó Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração nesta noite, que todo laço do inimigo seja quebrado, caia por terra, que todo pensamento ao contrário seja desfeito, e que, Senhor, as mentes sejam voltadas para Ti nesta noite. Aquele que entrou aqui enfermo, que o Senhor esteja a curar. Aquele que entrou triste, que o Senhor venha alegrar. Aquele que veio em busca de uma vitória, Senhor, seja ela de ordem física, financeira, material, espiritual, Senhor, que o Senhor possa conceder-nos nesta noite. Alegra e conforta cada coração, Senhor, e glorifica o Teu santo nome na direção desse culto, usando cada um dos Teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos e convidamos a estar ligados ao culto da graça, para que possamos oferecer o melhor culto para Deus, um culto racional, um culto com entendimento. Amém? Passamos a palavra ao nosso irmão Rogério e ao nosso irmão Nelson, que vão dar continuidade do trabalho desta noite. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero agradecer por cada um que está aqui hoje presente e falar que Deus está feliz. Como a gente sempre escuta nas nossas igrejas, você está no melhor lugar. E não é mentira, aqui é o melhor lugar, na frente do Pai. Para agradecer tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Eu estava essa semana trabalhando ali no Crematório Vaticano, apareceu um problema no meu serviço e eu vim para casa preocupado que como eu vou resolver? Eu estou sem tempo, estou sem agilidade por causa da perna. E falei com Deus, como se o Senhor deu estratégia para Davi, eu quero também estratégia. Eu preciso de ajuda lá.
na mesma hora, veio um pensamento na minha cabeça e eu solucionei o problema ontem. Eu solucionei o problema. O gerente foi lá, olhou e falou: nossa, você fez uma mágica, sumiu tudo ali para o projeto. Eu falei para ele não é crente, eu pedi para Deus e Deus me ajudou. Ele só olhou de lá e seguiu. Foi maravilhoso. Então eu vim aqui para agradecer a ele, porque ele não deixa a gente passar dificuldade. É verdade, Senhor. E no 151. Tá. Fala, Jesus querido, fala hoje sim, fala da tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está, pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Para meus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a santo dom. Queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com louvor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo
eu pedia para Deus um violeta, estamos com 2 hoje. É glória, aleluia. Que número, irmão? Obrigado, Senhor. 360. 360. Venha fonte sanadora, que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus está a mim. Essa fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste fez clara, tenho purificação. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Esta fonte que nos cura, deu em Cristo salvação. Transtornou minha alma é pura, Ele deu consolação. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Vem a fonte que vem cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Vamos comer com o irmão que não faz nada. Amém. Eu quero dar uma oportunidade para missionário. Fique à vontade aqui, tá? Que o Espírito Santo determinar. Amém. Deus é bom. Cumprimento os irmãos, papai do Senhor. Amém. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Esse lugar é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Nós já sentimos a presença dele. Amém, irmãos? Amém. Vou deixar uma breve meditação para os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 3 do livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Glória a Deus. Essa palavra tão abençoada que o Senhor, então, vem nos falar nesta noite. Uma das revelações que Ele dá ao seu servo João, na ilha de Patmos. E a carta escrita para a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, verdadeira. E o Senhor vem alertar aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que quando ele fecha, ninguém abre, mas também quando ele abre, ninguém fecha. Este Deus ao qual nós servimos, Ele vem nos falar nesta noite de uma forma tão especial, que Ele conhece as nossas obras. Ou seja, o Senhor, Ele te conhece como nenhum outro ser humano na terra é capaz de te conhecer. Além dele conhecer você enquanto ser humano, enquanto pessoa, Deus é o Deus que conhece as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, de pensar, de agir. E é este Deus que vem falar nesta noite ao meu coração e ao teu coração, que não temas, porque Ele é contigo. Aleluia. Ele é o Deus que sonda e esquadrinha os corações, e isso para dar a cada um segundo as suas obras. Nós estamos aqui nesta noite unicamente para louvar e engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda adoração, de toda exaltação. É o nosso grande Deus. Aleluia. Ele diz: eu conheço a tua obra. Ainda antes que houvesse dia, Ele é. E ninguém há que possa fazer escapar das mãos do Senhor. E muitas vezes nós passamos tantas situações na terra, tantas provações. O nosso dia a dia, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, não é fácil. É como que nós, a cada dia, assim que nós levantamos, nós temos que sair matando, destruindo o adversário a cada instante na nossa vida. Porque muitas vezes ele usa até pessoas da nossa redondeza para falar palavras de desânimos que venham nos abater e nos entristecer. Mas a cada dia, o grande eu sou, quando você se levanta, Ele está contigo. Aleluia. 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 Na trajetória do seu dia a dia, quando você pensa que está só, Ele está contigo. Amém. Porque o Deus que nós servimos é aquele que está conosco, mesmo nos momentos em que estamos felizes, como nos momentos que estamos tristes. Verdade, Senhor. Mas na hora da provação que nós passamos sobre esta terra, muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Pensamos. E o nosso coração se entristece. E muitas vezes ficamos abatidos. Mas o Deus que nós servimos é aquele que vem nos lembrar nesta noite que Ele conhece as nossas obras. Amém. E eis que diante da minha vida e da tua vida, Ele coloca uma porta aberta, de maneira a qual nenhum homem pode fechar. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes nós esquecemos que nós servimos a esse grande Deus. Um Deus que tudo pode.
O Deus que trabalha nas causas impossíveis. O Deus que abre porta quando ninguém abre. O Deus que caminha conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Ele diz que conhece a tua obra. Ele conhece a tua dor. Aleluia. Ele conhece o teu problema. Ele conhece a tua situação. Ele conhece a forma que você adentrou neste lugar. E é o Deus que se faz presente na nossa vida. E Ele diz: eu estou contigo a cada dia. Aleluia. Aleluia. E para finalizar, diz assim a palavra: porque tendo pouca força, entretanto, tu guardaste a minha palavra. Aleluia. E não negaste o meu nome. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Não negue o seu nome nos seus momentos de dificuldade. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queixo, ele não ouve, ele ouve pelo amor. Amém. Quando precisar, a gente vai clamar ele que ele ouve. Né? Murmurar, ele quer saber. Amém, irmão? Ó Senhor. Amém. Ó Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Surgiu uma dupla nova aí, a gente tem que servir ali para vender, tá? Pela primeira vez a gente resolveu o Senhor. Eu escutei ele cantando com o pastor lá na igreja, e aí até inclusive cantei o mesmo que eles cantaram aquele dia aqui para os irmãos, me marcou muito, né? Que era um hino que eu cantava em dupla com o Joel, o parceiro que eu tinha lá. Então, eles trouxeram a lembrança, né? Aquele hino. E aí agora eu enxerguei o irmão ali, vamos cantar o hino junto hoje. Glória a Deus. Bem a letra, né? Bem a letra, você errar um monte. Vamos tentar. Pela fé abracei minha cruz, e por nada posso deixar. Decidi ser o que eu sou dado, e barato não posso largar. E comigo é boa e
como nós não temos visitante, mas eu vou desejar um bom bem-vindo para vocês, né? Amém. Continua nesse calor que está, né? Irmão, eu quero ver se tem algum para dar um testemunho, né? Sem me orar. Vamos dar uma prioridade para a palavra. Aleluia. Quem é bem cuidado? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus, você não vai nem poder sentar não, cara. Então, intimidade, vamos fazer o que é, né? Eu vou levar ela para o hospital. Segura meu telefone. Aí a gente pode ficar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Quer deixar um versículo que está em Deuteronômio 16, 17. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Amém, irmão? Essa é a palavra da oferta, né? É aquilo que Deus já te deu, né? Ele deu primeiro, né? E nós devemos ofertar, porque a oferta ela vai voltar em benefício para a nossa vida, pode ter certeza, porque Deus não deixa faltar nada, né? Para aqueles que ofertam. Em nome de Jesus, né? Meus irmãos, pode ofertar? Eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o irmão tem para estar ofertando na tua casa, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que estiver aqui. Deus, o dê, multiplique na vida dele, assim como está escrito na palavra, 30, 60 e 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e cremos, Senhor, na vitória, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a paz, Senhor, no meio. Glória a Deus. Irmãos, bom, eu não sou cantora, não tenho voz bonita, sou adoradora. E faz um pouquinho de tempo que eu estou meio parada no louvor, mas Deus colocou esse louvor no meu coração essa semana e Deus mandou louvar esta noite. Amém? Glória a Deus. Promessa é maior que a dor. Sei que você não desistiu e nem parou, mesmo com motivos pra desanimar. Um sonhador como você tem histórias pra contar. Tem histórias pra contar. Colecionador de sonhos, sobrevivente no deserto. Sua alma não envelhece e na oração se prevalece. Sabe o que é isso?
Deus é maravilhoso, né? Deus, quando o irmão ali falou, tem um testemunho, me ardeu no coração. Porque, irmãos, eu vou falar um negócio. Eu não sei o que quando Deus olha pra gente e Ele olha e vê a gente, do jeito que a gente é, né? Cheio de problema, de dificuldade, cheio de amor também, né? Ele olha pra gente com um olho assim, eu acho que eu não consigo entender. Deus não foi feito para entender, né? Foi feito para adorar e obedecer. Irmãos, eu tenho, toda vez que acontece uma coisa que aconteceu agora há pouco com os irmãos cantando, 2 violeiros tocando dentro da minha casa, eu não tinha ideia que um dia ia acontecer isso. Não tinha imaginação. Eu pedi para Deus um e Ele trouxe 2. Hoje eu estou muito alegre com meu Deus. Eu quero agradecer a Ele, porque Ele é bom e cuida de nós. Ele cuida. Então, irmão, se você tem um problema, tem uma dificuldade, tem um planejamento, um processo, qualquer coisa que você está com essa dificuldade, lembra de mim. Nós estávamos aqui sem ninguém cantando, estava uma dificuldade muito grande. E hoje eu testemunhei o amor de Deus na minha vida. Deus se fez presente aqui, Ele falou para mim, está ali, Rogério, ó. Está ali, Rogério, ó. Eu até filmei para mandar para algumas pessoas, amigos meus, né, que acompanham, filmei. E, irmãos, Deus é maravilhoso. É verdade. Tá? Muito obrigado, irmãos. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Esse é o Deus que surpreende, né? O nosso Deus é o Deus que surpreende. E Deus não pode ser explicado, né? Se nós pudéssemos explicar Deus, eu tentaria dizer Deus, né? E Ele está aí para nos surpreender. E só precisamos colocar à disposição do Senhor e as demais coisas Ele acrescenta. Abra conosco a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Quem vai pregar a palavra hoje é o irmão Almir, mas eu vou fazer uma leitura nesta oportunidade. E os irmãos abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versos de número 11 a seguir. Logo em seguida já estaremos orando e passando para o irmão Almir, que está com a responsabilidade de transmitir a mensagem do coração de Deus para o coração da igreja. Todos acharam? Amém? O último livro é bem fácil, né? Glória a Deus. Amém? Irmãos, capítulo de número 20, versos de número 11 a seguir, que nos diz assim: E vi um grande trono branco. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse texto. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Mais uma vez, as nossas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais um pedacinho aqui do verso número 11, capítulo de número 11. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada
como uma esposa ataviada para o seu marido. E viu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versos 4: e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia. Verso 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é uma pregação maravilhosa, né? Que nos chama muito a atenção. Todos os irmãos podem tomar seus assentos. Nós vamos pregar, o homem vai pregar, mas está determinado por Deus que um dia todos os seres humanos, desde Adão até o último, terão que ressuscitar para prestar conta diante de Deus pelas nossas obras que praticamos aqui na face da terra. Todos, não escapará ninguém. Todos, até os que morreram no mar, os que não foram achados naquele dia, ressuscitarão para estar na presença do trono branco, e lá nós vamos ser julgados pelas nossas. Eu pergunto nessa noite: como têm sido as suas obras diante de Deus? Será que elas estão em memória diante de Deus? Será que naquele dia você vai ouvir o bem-vindo do Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente, fosse me visitar. Irmãos, isso é sério. Eu estou falando aqui, interessante. O Espírito está trabalhando por toda a casa, sentindo a presença de Deus, a responsabilidade. Aleluia. A responsabilidade. Não é só vir num culto desse, adorar, cantar, depois ir embora, na outra quarta voltar de novo. Não. É responsabilidade para com Deus, é vivenciar isso aqui. Porque se não for para vivenciar a palavra, se for para ouvir por aqui e sair por aqui, não vale a pena estarmos aqui perdendo tempo. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lembre-se, queremos ou não, o ser humano queira ou não, um dia ele vai deixar essa terra e vai ter que enfrentar o juízo de Deus. E ele vai separar as ovelhas dos bodes. E para as ovelhas é vinde benditos, mas para os bodes, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer,
Tive sede e não me deste de beber. Aí eles vão perguntar, Senhor, quando não fizesse a um destes pequeninos, a mim não fizeste. E dirão esses para o tormento eterno. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas por causa do pecado que está sobre nós, nós também vamos ser lançados lá se não vivermos uma vida agradável na presença de Deus, reconhecendo que um dia o Senhor há de sentar no trono e há de nos julgar. Então não vale a pena simplesmente ter o nome de crente, mas vamos honrar esse nome. Temos que ser crente para ir para o céu, não é para perder o nosso tempo. Amém. E nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Cuide com as suas obras. Essas obras têm agradado a Deus ou têm desagradado a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Cuide com as suas obras. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então vamos cuidar, porque um dia tudo isso que praticamos aqui nessa terra está escrito, e naquele dia vai ser aberto os livros, vários livros. O livro dos atos que praticamos, e depois o livro da vida. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, nós vamos receber a palavra: vinde benditos, meu Pai. Mas se não estiver, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o lugar dos seus anjos. Doutora, lá em Efésios 2:9 fala assim: não vem das obras para que ninguém se culpe. Ele fala assim, porque pela graça foi salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, É dom de Deus. não vem das obras, nossa salvação, para que ninguém se glórie. Sim, a nossa salvação não é pelas obras. Você está questionando uma coisa que não é. Mas quem tem fé pratica as obras, automaticamente elas seguem. Então não tem como uma coisa não dar sem a outra. Isso é até um assunto para um estudo, né? Eu acho que não deve ser questionado aqui, porque é um assunto para estudo. Eu já dei um estudo em outras igrejas aí a respeito disso. Mas quem tem a fé, automaticamente as obras não seguem. Não tem como você praticar a fé sem as boas obras. Não existe. Amém. Não existe, tá bom? Aleluia. Mas se quiser saber mais a respeito, depois a gente conversa sobre esse assunto. Vamos colocar aqui para a igreja e nós vamos passar para o irmão Almir, que está com a responsabilidade de transmitir a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Pai amado, em tua presença estamos para te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa ouvindo a tua palavra, Senhor. Ó Deus, oferecendo o nosso sacrifício de louvor e de adoração. Que teu Espírito, Senhor, esteja a operar nessa noite em cada coração, na vida do teu filho que está com a responsabilidade de transmitir a mensagem do teu coração para os nossos corações. Usa mais uma vez e fala com a tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Da igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, pode tomar seu assento para a glória de Deus. Não quero cansar os irmãos. Deus é o nome do Senhor. Irmãos, alguém se recorda que semana retrasada eu vim aqui e testemunhei. Primeiro quero falar minha alegria de estar sendo um abençoado e meu companheiro lá de tribuna, e sua esposa, estarem adorando a Deus. Faço a mesma alegria do Rogério e a minha. Cada vez que eu vejo a obra de Deus crescendo, e os irmãos que nós amamos estão testemunhando que Deus está fazendo. Amém? Louvado o nome do Senhor. Quero agradecer também pela oportunidade. Vamos fazer o que nosso pregador faz. Vamos agradecer a todo mundo. Mas, irmãos, para ser bem breve e objetivo, né? Vocês se recordam que semana retrasada eu testemunhei aqui que eu estava tendo uma semana abençoada. Quem é que se recorda? Só quem recorda.
Falei que terça-feira fui no culto de estudo, quarta-feira estava aqui com vocês, né? Quinta tinha campanha de missões, né? Sexta, sábado, domingo. Pude participar de todos esses dias e tive uma semana abençoada. Cheguei aqui transbordando de alegria e da presença do Senhor. Tanto que ao apenas ler os versículos, eu não aguentava a presença do Senhor na minha vida. Mas as coisas são engraçadas, né? Naquele mesmo dia o pastor me convidou para orar. E eu sou uma pessoa que julgo muito quando as pessoas falam sobre perseguição, esse tipo de coisa. Eu falo a verdade, isso no meu subconsciente, não que eu externe, né? E foi uma semana difícil para mim depois daquilo, sabia? Uma semana muito difícil. Eu confesso a vocês que eu estou aqui na dependência do Espírito Santo. E como eu estou na dependência do Espírito Santo, eu não vou ministrar nenhum sermão daqueles que eu já ministrei. Confesso para meus irmãos que eu tenho mais de 40 sermões escritos, né? Que Deus me deu aí ao longo desses 11, 12 anos. Mas o Espírito Santo, eu acho que nada mais verdadeiro do que pegar aquilo que a gente está vivendo. O Espírito Santo colocou no meu coração nesses últimos dias acerca de avivamento. Não é de hoje que quando eu pego esse microfone eu falo sobre o Flamengo. Pois a minha alma ela tem sede do avivamento. Ela tem sede do renovo de Deus. Todos os avivamentos da Bíblia Sagrada começaram porque um homem, o Senhor ele precisa apenas de um homem. Um homem estava insatisfeito com o seu nível de fé. Estava insatisfeito com a intensidade da fé que ele vivia. Então, o avivamento ele começa não quando você está acomodado, está gostando dos cultos, está gostando da sua vida, né? Está gostando de como seus familiares estão andando na presença de Deus. Não, o avivamento está quando você olha para alguém nas ruas, quando você vê uma reportagem e aquilo ali lhe fere o coração, quando você se compadece, você tem o mesmo Espírito de Jesus Cristo, que era Deus, mas por usurpação não quis ser igual a Deus e se compadecer de pessoas tão pecaminosas, fracas e falhas como nós. O avivamento ele pode começar a partir de mim, ele pode começar a partir de você, não sei. Deus não precisa de muito, Ele só precisa de um coração quebrantado e alguém que esteja disposto a começar a orar para que Deus derrame o avivamento, primeiro na sua vida, depois na vida daqueles que os rodeiam. Amém? Só essa introdução, vamos abrir a palavra no livro de Atos, sentado mesmo onde você está, lembrando que a reverência a Deus se dá quando nós temos respeito à palavra de Deus. Amém? Atos, capítulo de número 2. Eu agradeço ao pastor por ter lido Apocalipse, confirmado a palavra. Agradeço pelo questionamento do irmão, porque nós vamos falar um pouco disso, tá? Vamos falar um pouco sobre fé e sobre obras. Esse é o assunto de hoje. Espero que o Espírito Santo sacie qualquer dúvida, não só que eu não tenha, mas que qualquer um de nós tenhamos sobre a nossa fé. Atos capítulo de número 2 fala sobre a descida do Espírito Santo. Diz assim: eu sei que não tem fé, ela mostra as obras, mas há uma contradição Espero que o Espírito Santo ele venha a revelar isso no seu coração, porque a Bíblia Sagrada não tem nenhuma contradição. A única coisa, às vezes, que a palavra de Deus nos revela, ao contrário, às vezes a palavra de Deus ela não nos revela algumas coisas, porque a palavra nos fala que nós somos homens imperfeitos, mas chegará o tempo em que tudo será a nós revelado. Assim como um jovem que cava um buraco perto de uma praia e tenta encher aquele buraco com a água do oceano, é algo impossível, não é? Assim é impossível para nós entendermos os pensamentos e a grandeza do nosso Deus. Amém? Mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo e é o único, vamos dizer, única história onde tem milhões de ligações, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Foi inspirado, escrito por diversas pessoas, mas todas se conectaram através do Espírito Santo. Amém?
Como dizia um velho antigo, se está escrito na Bíblia, eu creio até na capa. A palavra de Deus diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Abra também em Hebreus, bem pertinho do Apocalipse, capítulo de número 11, vamos ler mais 2 versículos. Título da minha mensagem, e é uma mensagem bem conhecida aos irmãos, que comumente leem a palavra, diz: justificados pela fé. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé, quem não achou só apenas ouça, eu quero ouvir o tempo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repetindo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, por a tua presença nós estamos nesta noite, Pai. Eu te peço, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito Santo me alimente com a tua palavra, Senhor Jesus, e assim alimente a tua igreja, Senhor. Fala conosco nesta noite. Estamos sedentos de ouvir a tua palavra e de termos a tua companhia, Espírito Santo. Amém. Irmãos, falando um pouco, sobre Hebreus, no capítulo de número 11, aqui relata um pouco sobre os heróis da fé, os irmãos conhecem. Mas eu não quero falar, de antigamente, de tão antigamente, das coisas que aconteceram no Velho Testamento. Hoje eu estava sentado, conversando com uma colega, a Juliana. Ela está retornando para os caminhos do Senhor. E é tão engraçado quando nós começamos a conversar com alguém que está retornando aos caminhos do Senhor e teve experiências talvez até maiores do que nós na sua pequena caminhada com Cristo, E a gente começa a ficar sedento e começa também a relembrar o nosso passado, começa a relembrar também o nosso começo. E enquanto ela falava, eu comecei a testemunhar de coisas que me impediam, às vezes, de alcançar um nível mais alto de fé, um nível mais alto. Eu confessei para ela que, assim como ela, eu era muito inconstante. E tinha dias, semanas, meses, que parecia, irmão Rogério, que se eu esticasse a mão, eu conseguiria tocar no céu. Mas também que passava-se um tempo e tinha dias que eu estava rastejando pelo chão. Tinha dias a qual eu olhava para um paralítico e pensava: se eu ir lá e orar, ele vai se levantar. Mas também tinha dias que me pediam para me orar por uma dor de cabeça. E eu não tinha fé que a minha oração podia curar aquela pessoa. Então, falando sobre a inconstância, eu lembrei da minha conversão. Quando me converti, foi num culto caseiro, como relatei com os irmãos, estava cantando aquela música, Vamos Aqui. E o interessante é que eu sempre me lembro disso, é que eu não cantava para as pessoas, eu cantava olhando por uma janela que dava para a rua e eu cantava para o céu. Eu dizia, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. E eu confesso para os irmãos que eu continuo sendo como Zaqueu. Eu não estou contente com o meu nível de fé. Eu não estou contente com o meu nível espiritual. E eu quero subir o mais alto que eu puder. Quem aqui também tem esse sentimento no seu coração? Então essa palavra é para vocês mesmos. Amém. Eu me recordo que quando me converti, um ex-traficante, que teve 21 passagens policial, era tão notório o que Deus estava fazendo na minha vida, que eu vivia Deus, eu pensava em Deus, eu respirava Deus. Tudo era motivo para mim agradecer a Deus. Nos primeiros meses eu senti, lendo o livro de Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo,
Eu já havia sido batizado e meus pecados perdoados e começado a escrever uma nova história. Eu senti o desejo de ser batizado no Espírito Santo e comecei a buscar entre os irmãos de que forma eu poderia ser batizado com o Espírito Santo. Eu me recordo que os cultos terminavam e eu sempre ia na frente no apelo. Sempre, até hoje. Sempre quando Deus me toca, eu vou lá. E eu ficava ali, os irmãos iam embora, e o culto acabava, e eu ficava ajoelhado, focado perto do altar, porque eu sabia que eu tinha que rasgar o meu coração na presença de Deus, mas eu não sabia como fazer aquilo. Então eu ficava ali me humilhando. Eu me recordo que obreiros ficavam junto comigo, pastor, orando por mim, para mim receber o batismo com o Espírito Santo. Isso se seguiu por um longo tempo. Cuidado dos obreiros. Eles ficavam comigo meia hora a mais, uma hora a mais, depois que o culto acabava. Porque assim, irmãos, quando a gente quer mais de Deus, a gente tem que entregar mais da gente também. Então eu entregava mais do que uma hora e meia de culto. E eu ia para casa, eu continuava buscando aquele batismo com o Espírito Santo. Até o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, os primeiros 6 meses, eu posso dizer que os primeiros 8 meses foram incríveis. Pastor, eu me recordo, isso vai fazer ligação com o que eu vou falar para vocês. Eu me recordo de um dia que estava sentado numa praça. O Senhor dá dons variados para cada um. Dom de revelação, dom de cura. O Senhor me deu o dom de evangelizar. Eu me recordo que eu estava sentado numa praça lendo um livro, acho que até era o Bom Dia Espírito Santo. E eu vi um rapaz sentado num banco um pouco longe. E eu clamei no meu espírito e disse assim: Senhor, como eu queria levar uma mensagem de Deus para ele. Eu estou cheio, como eu queria falar de Deus para ele. Eu tinha um panfletinho, estava dividindo aquele livro, eu recordo até hoje. Eu folheei e caiu bem no panfletinho. Claro que eu não vou lembrar de detalhe por detalhe, mas eu vou resumir. Eu só me recordo que era uma tarde bonita, o sol, não tinha um vento. Não era que nem o Pentecostes. De repente um vento, irmãos, bateu no livro e aquele panfletinho, ele voou. E adivinha, gente, aonde esse panfletinho foi cair? Foi cair aos pés daquele rapaz. Quer sinal maior do que isso? Eu não sabia nem o que dizer. Eu fui até ele. E ele esticou o panfletinho e foi me devolver. Eu só queria uma introdução. Só queria isso, uma deixa. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, às vezes a pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver com a gente, mas dentro do nosso espírito a gente só está pensando: nossa, eu vou esperar uma brecha para falar de Jesus para ele. Não é assim? Ele me entregou o panfletinho e o Espírito Santo falou para ele: devolve. Disse que é para ele. Eu devolvi o panfletinho para ele. Aquele rapaz ficou um bom tempo em silêncio, sabia? Ele abaixou a cabeça, ficou olhando aquele panfletinho. Ele era bem grande, bem alto. E eu tinha 54 quilos, já devia ter 55, né? Eu tinha me convertido nessa mesma altura. Eu achava que era um cara que não estava no mundo, né? Aquele homem zarão começou a chorar. Ele falou que estava distante da família, minha cidade é uma cidade portuária, estava afastado dos caminhos de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque se a gente quer clamar por um avivamento, a gente tem que nos lembrar de pedirmos para sermos renovados pelo Espírito Santo. Amém. Hoje eu não disponho mais desse tempo todo para fazer a obra de Deus, infelizmente. É por isso que quando eu estou aqui dentro da casa de Deus, eu tento me entregar ao máximo. A gente tem 24 horas no dia, né? Às vezes a gente separa 2, 3 vezes na semana para estar na casa de Deus. Esse tempo é muito precioso, irmãos. Muito precioso. E eu quero dizer para vocês que esse avivamento é esse mesmo poder daquele tempo. Eu sinto toda vez que eu começo a orar e estar em comunhão com Deus. O mesmo poder. E os mesmos sinais, pastor, acontecem. O pastor tem quantos anos de convertido? 42.
Tem momento que a gente está, desculpa a palavra, a gente está meio atribulado, né? Tanto problema, tanta coisa, né? Mas não tem uns momentinhos assim que a gente começa a buscar Deus, uma revelação, ou porque te convidaram para pregar, né? Ou porque está passando uma dificuldade na área sentimental, no trabalho, né? Com os filhos. E aí as coisas não começam a mudar ao teu redor? Não é espiritualizar não, irmão. As coisas, a atmosfera parece que começa a mudar, tudo começa a falar contigo. Os carros, as pessoas, né? A natureza, os animais, as crianças. Parece que tudo que tu vê tem Deus. Queridos, é assim que Deus quer que a gente ande. Porque Deus não vai descer lá do céu, queridos. Ele já veio uma vez e foi morto. Graças a Deus. Ele é Deus poderoso e a morte não pode deter. Então Ele não vai descer lá do céu e dizer o que você tem que fazer, não. Mas Ele vai mandar sinais. E você está atento a esses sinais? Eu falei para vocês que eu não ia falar dos heróis da fé. Eu vou falar dos heróis da fé do nosso século. Amém? O avivamento que eu falei para vocês começou lá em Jerusalém. 120 homens reunidos orando no mesmo propósito. Queridos, sempre quando Deus quer mover a sua mão, sempre quando Deus quer causar um avivamento e um agir poderoso na terra, Ele reúne pessoas em oração. Se você está participando e está orando, esse é o princípio. E vamos falar sobre o avivamento. Eu fiz algumas anotações porque os nomes são estrangeiros, tá, irmãos? Vamos falar inicialmente do avivamento que aconteceu no país de Gales. Vamos participar. Quem aqui já ouviu falar do avivamento no país de Gales? 1904, Ivan Roberts, com 19 anos, começou aos 13, né, o seu ministério de família cristã também. Com 19 anos ele foi fazer um seminário e Deus começou a falar com ele que ele tinha que voltar para a sua cidade e pregar para os seus amigos de infância. Com 19 anos ele sobe a um monte e ele tem esta revelação. Ivan Roberts começa a orar incessantemente. Em 1904, um grande avivamento começa a varrer o país de Gales, que era uma colônia britânica. Foram mais de 100 mil pessoas aceitando a Jesus. Esse movimento toma grandes proporções e se espalha para outros países. Quem aqui já ouviu falar do avivamento na rua Azusa? Sabe o que é mais interessante? Eu até postei esses dias, porque eu estou tão sedento de avivamento, que há algum tempo eu venho pesquisando sobre isso. A última vez que eu pesquisei sobre isso foi há um ano atrás. Parece que sempre quando eu estou perto de tocar nas nuvens, eu caio. O ano retrasado, irmão, não vai se lembrar porque eu fiquei 6 meses afastado da igreja. Eu comecei a ouvir o testemunho do irmão Yun, um grande avivalista da China. Alguém já ouviu falar sobre o irmão Yun? Não já ouviu falar? Irmão Yun. E eu me recordo que eu passava tardes chorando, ouvindo os testemunhos acerca da vida de Yun. Yun foi um jovem que orou logo depois do seu pai ser curado, a sua família vir para Jesus. Yun orou incessantemente por uma Bíblia. Incessantemente. Yun ficou dias sem comer, tomava apenas água e um pouquinho de pão, porque na China naquela época não havia Bíblia. Sua família se converteu, sua mãe pregava o Evangelho, ele estava sedento para ouvir mais de Deus, mas não havia as Escrituras mais na China. E ora por muito tempo para receber uma Bíblia. Até um dia em que seus pais acham que iria enlouquecer. O seu pai que foi curado fala para Deus uma oração simples: Deus, dá uma Bíblia para o meu filho.
Naquela noite, recebe uma revelação de Deus em um sonho. Nesse sonho, haviam 3 homens. Eles estavam carregando um carrinho cheio de mantimento. E um vai até esses homens, morrendo de fome, pois ele passava muita necessidade naquela época. Os homens veem ele morrendo de fome e perguntam: você está com fome? E um não consegue falar nada nesse sonho. Ele apenas começa a chorar. Um daqueles homens pega um dos pães que estavam no carrinho e entrega para um. E um pega este pão na mão. E quando ele levanta para o céu e agradece, ele olha para o pão. E aquele pão se transforma em uma Bíblia. E um se acorda alegre, feliz. O sonho foi tão real. Naquela madrugada, um vasculha toda a sua casa para achar aquela Bíblia e não a encontra. E um começa a berrar, chorar. Seu pai se acorda. Ele conta o sonho que teve. Consegue acalmá-lo e um volta a dormir. De manhã cedo, um homem bate na sua porta e a entrega no saquinho vermelho, mesmo que ele viu um sonho, uma Bíblia para um. E um entrega a sua vida a Cristo e começa a pregar o Evangelho na China. Judeões internacionais. Já esteve com os judeus internacionais. Isso foi na década de 1980, tempo que a igreja, nossa, não sou saudosista, mas eu gostaria de ter vivido naquela época, né? Mas foi essa época que Deus me deu para ele. Voltando para 1904, Ivan Roberts começa esse avivamento no país de Gales. Ele chega até Azusa. Todo mundo se lembra de William Seymour, né? Quando fala de Azusa. O pastor que alugou, né, vamos dizer, um local onde era uma carpintaria, olha aí, uma carpintaria, e começa a ter cultos ali. Todo mundo se recorda dele, né? O que ninguém se recorda é de Frank Borland, o homem que sentiu dores de parto antes do nascer desse avivamento. Em 1905, Frank Borland começa a pedir um avivamento para Deus nos Estados Unidos. Ele abandona o seu trabalho, pois a sua oração estava muito intensa e ele sentia esse chamado. E Frank Borland começa a orar incessantemente, 3, 4, 5, 6, 7 horas por dia. O Senhor toca no seu coração para ele começar a evangelizar os Estados Unidos com panfletos. Frank Borland começa a entregar panfletos nos Estados Unidos e a orar incessantemente. Foi aí que Frank Borland conhece o pastor William Seymour e começa a congregar naquela igrejinha na rua Azusa. Frank Borland começa a trocar cartas com Ivan Roberts, porque os dois tinham o mesmo sentimento. Aquele avivamento que começou no país de Gales soprou para os Estados Unidos. Frank Borland começa a trocar cartas e um alimentar a fé do outro. Vocês sabem sobre Azusa. Aquele avivamento varreu aquela geração. De 1906, aonde começou a falar em línguas estranhas naquele culto, onde a irmã começa a tocar aquele piano sem nunca ter tocado algum instrumento, durou até 1915 com aquela mesma intensidade. Qual era a intensidade, irmão Almir? Quadras antes de chegar na igreja, pessoas começavam a ser tocadas pelo Espírito Santo e dali já começavam a confessar os seus pecados. Era como se um filme, pessoas relatavam, como se um filme começasse a passar pela sua cabeça quando se aproximavam de Azusa. Quando chegavam em Azusa, o culto era totalmente diferente dos cultos de hoje, infelizmente. Mas é um processo.
O culto não era dirigido, mesmo que havia William Seymour, Frank Bornemann e mais outros líderes da igreja, o culto era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O culto durava horas, pastor. Horas. E nunca faltava palavra, nunca faltava louvor. Foi naqueles cultos onde se ouviam, os antigos devem lembrar, os primeiros cânticos espirituais. A irmã tem saudade, né? Eram cânticos lindos. Irmãos, não precisava nem de instrumento. Saía afinado e ungido. Vinha diretamente do trono de Deus. Foram naqueles anos onde foram escritos muitos cânticos, que hoje até são relatados na harpa cristã. Vamos um pouquinho mais para frente. Em 1909, os suecos Gunnar Wing e Daniel Berg chegam aos Estados Unidos. Irmãos, naquela época, qualquer um que fosse sedento do Espírito Santo, ele ia para os Estados Unidos, pois o avivamento no país de Gales durou 10 meses de intensidade. O avivamento da Rua Azusa durou cerca de 9, 10 anos. Daniel Berg e Gunnar Wing recebem um chamado de Deus. Primeiro Gunnar Wing recebe esse chamado. Se encontra com Daniel Berg em uma igreja batista a qual eles congregavam. E recebe um chamado logo após lerem uma revista onde contava sobre o sofrimento de várias tribos em outros continentes. Gunnar Wing pede para Deus que ele fosse levado até esses lugares. Pela graça de Deus, aprove que ele venha para o Pará. Vocês conhecem um pouco da história da Assembleia de Deus, não conhecem? Mais adiante, em 1924, um grande homem foi ganhado para Deus. O nome dele era Paulo Leivas Macalão, um dos grandes líderes da Assembleia de Deus, filho de um general, João Maria Macalão. Sabe como Paulo Macalão se converteu? Olha que engraçado. Claro, Gunnar Wing continuou guiando seus passos depois que foi para o Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro, Paulo Leivas Macalão caminhava e um panfleto, guiado pelo vento. Alguém acredita que foi o vento? Um panfleto guiado pelo vento cola na perna de Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão, logo após se converter, sente um desejo intenso. Já havia uma Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, já havia se espalhado para o Rio Grande do Sul e para outros lugares. Ele envia uma carta para a sede Belém do Pará, pedindo para Gunnar Wing enviar um missionário para o Rio de Janeiro. Adivinha quem Gunnar Wing enviou? Ele mesmo. Ele tomou a sua família e foi para a capital do Brasil naquela época, o Rio de Janeiro. E a Assembleia de Deus tomou toda essa proporção. Parece coincidência essas coisas, né? Olha que engraçado, em 1952, alguém já ouviu falar de David Wilkerson? O criador do Projeto Jovem, chamado antigamente de Casa de Reabilitação, hoje também chamado de Fazenda Terapêutica. Ele foi o criador, David Wilkerson. David Wilkerson era um pastor humilde, foi para Pittsburgh para pastorear uma igreja. Ele era do interior. Ele tinha uma igreja maravilhosa. Eu acredito que como a nossa ali da Nova Esperança, né, irmão? Como a nossa ali da Nova Esperança. Maravilhosa. Os irmãos ajudavam, os irmãos contribuíam. Era maravilhoso. O hobby de David Wilkerson, fora a palavra de Deus,
era uma televisão que ele havia comprado naquela época, em 1952. Só que David Wilkerson tinha uma coisa diferente de nós, que muitas vezes somos seduzidos pelas coisas da terra. David Wilkerson tinha na sua mente uma insatisfação com o nível de fé que ele vivia. Mesmo vindo do interior e agora sendo pastor de uma igreja maravilhosa, David Wilkerson queria mais. David Wilkerson aceita no seu coração vender aquela televisão, que era o bem mais precioso que ele tinha. Quem aqui tem coragem de vender o seu bem mais precioso? David Wilkerson vendeu aquilo que ele tinha de mais precioso. Hoje o que é mais precioso pode ser a sua casa confortável, o seu bom sofá. Talvez isso esteja lhe impedindo de evangelizar e fazer a obra de Deus. Talvez isso esteja também te impedindo. David Wilkerson vende aquela TV e numa noite ele olha para uma revista. Ele olha para uma revista. A mesma coisa que aconteceu com o Gunaving, né? Viu como é que é as coisas? O Gunaving viu numa revista o sofrimento das tribos fora do continente, pediu que fosse enviado. David Wilkerson viu numa revista 7 jovens de Nova York que moravam no Brooklyn. Naquele tempo era a cidade mais violenta do mundo. Hoje a gente pode dizer que são as favelas do Rio de Janeiro. Era o lugar mais violento que tinha. Aqueles 7 jovens estavam sendo condenados por haverem espancado um jovem até a morte. Naquela época, nos Estados Unidos, havia uma batalha muito grande entre os negros e os porto-riquenhos, os mexicanos. Então, além de muitas drogas que rolavam no Brooklyn, havia também essa violência, esta briga entre gangues. E foi numa briga dessa onde eles mataram esses jovens. David Wilkerson vê a situação daqueles jovens e pede para Deus: quem dera pudesse eu interferir por eles. Loucamente, resumindo, ele pega uma passagem e vai para aquele julgamento. David Wilkerson não consegue defender aqueles jovens. Imagina, louco, pastor, no meio de um júri nos Estados Unidos, tentando defender 7 jovens que aquela população queria ver morto, pena de morte para eles. Ele não conseguiu. Mas aquela semente de ajudar aqueles jovens brotou no seu coração. David Wilkerson começa o projeto Desafio Jovem em 1958. Foram 5 anos pregando nas ruas do Brooklyn, tomando tapas na cara. Eu acho que o mais notório foi ele ter ganhado um líder de uma gangue, da gangue Dragões, o Nick. A partir daquele ali, ele conseguiu ganhar várias outras pessoas. Vamos um pouquinho mais para frente, mesmo que seja em 1918, em 1939, 1940, 1918 nasce o maior evangelista que nós ouvimos falar depois de Paulo. Quem aqui quer chutar o nome? Alguém tem coragem? Nasce nos Estados Unidos. O nome dele era Billy Graham. Em 1940, Billy Graham começa a pregar a palavra do Senhor, logo após a Segunda Guerra Mundial. Billy Graham trouxe para Jesus Cristo mais de 3 milhões de almas. Em suas pregações, mais de 3 milhões de almas deram um passo à frente para aceitar Jesus. Billy Graham, vocês entendem o processo? Começou lá nos Estados Unidos. Foi indo. País de Gales, Estados Unidos, foi indo. Chega a Billy Graham. Billy Graham pregou até poucos anos atrás. Era o pastor dos Estados Unidos. Era o único homem que aconselhava os presidentes dos Estados Unidos. Quando as torres gêmeas caíram, ele foi aquele homem que trouxe uma mensagem de paz e de esperança para a população dos Estados Unidos.
Sabe o que eles têm em comum, irmãos? Eles se colocaram em prontidão para Deus. Em 1904, Ivan Robert estabeleceu 4 pilares para um avivamento, pois todos, de todos os lugares, vinham perguntar para Ivan Roberts, assim como Frank Borland, que logo após deu início de Azusa, qual era o segredo do avivamento? Ele estabeleceu 4. O primeiro, tá? Era a confissão dos seus pecados. O segundo, o abandono de qualquer prática ilícita. O terceiro pilar que Ivan Roberts estabeleceu era que nós fôssemos sensíveis à voz do Espírito Santo. E o quarto pilar era a proclamação de Jesus Cristo. Esses 4 pilares. Em 1906, William Seymour contou em um dos seus cultos a revelação que tivera e confessou que após 100 anos daquele avivamento em Azusa, haveria um avivamento ainda maior. No ano de 2023, lá nos Estados Unidos, em fevereiro, dia 8, se não me recordo, alguém já deve ter visto essa notícia. Um culto durou 9 dias. Jovens se reuniram no culto e começaram a adorar ao Senhor durante 9 dias. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O avivamento está vindo de novo. Vocês creem nisso? O avivamento está sendo soprado sobre a nossa nação de novo. O que o Senhor está procurando talvez seja um William Seymour, que tinha um olho só, 52 anos já de idade, talvez na sua cabeça, vários anos de convertido, nada de diferente ia acontecer, né? Só estava esperando a volta de Jesus Cristo. E olha o que Deus fez através da vida dele. Talvez estivesse esperando um jovem, Ivan Roberts, Frank Borneman, David Wilson, John Wesley, eu não sei. Billy Graham, um dos maiores exemplos, foi um homem que pregava paz nos Estados Unidos. Irmãos, os maiores avivamentos aconteceram depois de grandes catástrofes. Billy Graham começou novamente a chama do avivamento que havia se apagado já depois de Azusa, pregando depois da Segunda Guerra Mundial. Nós acabamos de passar por um evento que também impactou o mundo. Foi um evento mundial, a pandemia. Vocês estão ligando? Irmãos, para finalizar, o tempo já se vai se caindo. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Naquela conversa ainda que eu estava tendo com aquela jovem no meu trabalho, eu disse para ela uma coisa, pastor, e agora você vai entender por que as coisas ligaram desde o começo do culto. Eu falei para ela sobre alguns avivamentos, algumas coisas que aconteceram também. Eu disse a ela isso, pois é aquilo que está ardendo no meu coração. E eu falei para ela uma coisa, eu sei que o Senhor me chamou para uma grande obra. Eu já recebi várias profecias, mas aquelas que realmente nós sentimos como verdadeiras no nosso espírito, a gente nunca esquece. São essas profecias que me movem. É Deus que me move, porque eu sei que o Senhor vai cumprir isso. Amém. Eu falei para ela que hoje eu não consigo viver como um crente normal. Eu não estou satisfeito com o meu nível espiritual. Para mim, vir para a igreja, assistir o culto, ir para casa, pecar, pedir perdão, vir para a igreja, assistir o culto, voltar para minha casa, pecar, pedir perdão, pedir pela misericórdia de Deus, para mim não é suficiente. Se para vocês é suficiente, irmãos, amém. Mas sabe o que eu quero? Esses homens que eu falei para vocês, ó, que estão anotados aqui, Ivan Roberts, Frank Borneman, Daniel Bell, Gunnar Vin, Paulo Leivas Macalão, David Wilson, Billy Graham,
John Wesley, quantos outros homens, os heróis da fé. Vocês sabem por que nós falamos deles hoje? Porque há algo escrito sobre eles. Tem algo escrito sobre eles. Irmãos, eu não estou satisfeito, irmãos, se eu terminar minha carreira e lá na frente, se Jesus não voltar, não ter nada escrito com o meu nome. O pastor leu aqui que chegará aquele dia, né? Aonde primeiro o Senhor abrirá o livro, não é para envergonhar, e vai estar escrito as suas obras, porque o Senhor deu a oportunidade de você, através da fé, ser salvo, mas as obras são a resposta da sua fé. Amém. Elas que confirmam a sua fé. Irmãos, imagina quando o Senhor abrir e tiver Ivan Roberts, Frank Borman, Daniel Berry, Gunnar Vig, Paulo Leivas Macalão, David Winston, Billy Graham. Imagina ele contando sobre os feitos. Imagina, irmãos. Imagina. Agora, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero que você tenha consciência que o Senhor está agora na sua frente. Imagina só aquele dia. Se hoje o Senhor abrir o livro, o que Ele pode ler acerca de ti? Se naquele dia Ele abrir o livro, e há oportunidade, viu, de você mudar. Se Ele abrir o livro, Ele vai encontrar coisas boas escritas ao seu respeito. Vamos orar. Nós seremos julgados conforme as nossas obras são, irmãos. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a fé, sabemos aquilo que temos que fazer. O Senhor colocou no seu coração qual é o teu chamado. É com você e Deus, viu? A palavra foi ministrada. O que eu podia fazer, eu fiz. A partir de agora é com você e com o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero que você converse com Deus. Eu vou dar um tempinho para você falar com Deus. Eu quero que você fale para Deus: Deus, eu quero que você abra o livro e veja essas coisas escritas ao meu respeito. Senhor, eu quero que quando você abra este livro, eu quero que você se alegre ao ler acerca das minhas obras. Senhor, eu quero que quando você coloque as minhas obras na balança, aquilo que eu fiz de positivo venha pesar mais do que aquilo que eu fiz de negativo nesta vida. Irmãos, não adianta apenas acreditar em Jesus, não adianta apenas ser batizado, não adianta apenas vir no culto. Irmãos, você tem a oportunidade de escrever uma história linda e galgar um grande galardão lá no céu. A única coisa que o Senhor pede de ti é um posicionamento. Todos estes homens, eles se abnegaram de alguma coisa. Todos esses homens negaram alguma coisa para servir ao Senhor Jesus Cristo. Querido, se hoje você não tem negado nada, tem coisa errada aí. Tem coisa errada com a sua vida com Cristo. Eu quero que você memorize agora o que está te segurando, o que pode estar te impedindo para que você venha caminhar a caminhada que lhe foi proposta por Deus. Não concorde não, irmão. Não fique satisfeito não, irmão. Clame até que o Senhor derrame esse avivamento no seu coração, na sua vida, nos seus familiares, nos seus amigos, ao seu redor. Não fique satisfeito se nós enchemos a maioria dos bancos nesta noite, não, irmão. Clame para que o Senhor venha derramar através
através das nossas vidas. Um avivamento que venha a varrer esta bairro, a varrer esta cidade, a varrer este país. O Senhor, quando te escolheu, Ele já sabia das tuas limitações. Isso daí não é empecilho para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Nada que você fez de errado pode impedir os planos que Deus tem na sua vida. O Senhor, Ele é especialista em mudar a situação num estalar de dedos, em uma palavra. Da liberdade, da liberdade, da liberdade. Mando cantore banda suri carabagaia. E mando bagassore. Não enterra os talentos que Deus te deu, diz o Senhor. Te dei o talento de profetizar e tu tem te calado, diz o Senhor. O pouco que tens entregado para mim, diz o Senhor. Te dei o dom da música e muito pouco tens entregado para mim, diz o Senhor. Mesmo assim não te desamparei. Mesmo assim, quando estavas caído, eu te levantei. Todo dia, todo amanhecer, eu te dou uma nova oportunidade, diz o Senhor. Aonde está o dom de cura que eu te dei, diz o Senhor? Por que não creres que nem posso eu curar as tuas dores? Porque estás te moldando com essa geração? Porque dizes tu que a minha igreja é fria, diz o Senhor? Porque dizes tu que todo culto é a mesma coisa, diz o Senhor? Saiba que isto é uma preparação de Se tivesses vivendo o céu aqui na terra, diz o Senhor, não almejarias por algo melhor, diz o Senhor. Espírito Santo de Deus, recebe esta igreja em tuas mãos. Senhor, a tua palavra nos fala que de onde houver um coração quebrantado e contrito na tua presença, de maneira nenhuma o Senhor rejeitará. Olhando o Senhor aqui para baixo, encontrará pessoas distraídas. Olhando o Senhor aqui para baixo, encontrará fé em algum de nós. Espírito Santo de Deus, eu te peço, acende esta chama no peito dos teus filhos. Esta mensagem não está sendo pregada hoje, mas há dias, há semanas, o Senhor já vem ministrando esta semente no coração dos seus filhos. Eu profetizo que haverá apenas um homem aqui entre nós, apenas um servo, uma serva, que se colocará em intercessão. O Senhor só quer sinceridade. Se você não consegue, confessa ao Senhor: Senhor, está difícil esses dias para mim. Senhor, eu queria estar vivendo o extraordinário da tua parte, mas eu não consigo. Eu sou limitado, eu sou fraco. Senhor, que não seja em vão esta passagem minha aqui nesta terra. Senhor, que não seja em vão este sofrimento, toda a abnegação que eu tenho feito, Senhor, em prol da tua obra. Todos esses anos que eu dediquei, Senhor, que não seja em vão. Que o desejo do meu coração seja cumprido. Esta oração que eu faço, que entrego em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Podemos levar os nossos assentos, irmãos. Aleluia. Boa palavra. A fé sem as obras
são mortas. Já pensou se Deus não reveste essas vidas do Espírito Santo e não capacita para evangelizar? A obra da evangelização, a obra da renúncia, né? Para renunciar, trazer o Evangelho até nós aqui no Brasil e se espalhar pelo mundo inteiro. São obras. Por isso Jesus disse: ide pregai o Evangelho. Não é só crer, você tem que ir, você tem que fazer, né? Para naquele dia não se apresentar a Deus de mãos vazios, ter a oportunidade de não fazer. Eles tiveram a oportunidade, fizeram, e arrebanharam milhões de almas, e você é uma delas. Eu sou uma delas. Já pensou se eles crescem, cruzassem o braço e ficassem lá no mentinho deles, desfrutando da fé? A fé sem a obra é morta. Nós temos que abraçar, fazer a obra de Deus. Tudo que vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Obra, renúncia à obra. Eu lembro que eu renunciei meu carro, renunciei minha casa, renunciei minha família para ir fazer a obra no Chile, lá com o pastor Isaías. Não tive nada como precioso. Para mim, eu considerei tudo como lixo, como perdido. Isso é obra. Tinha dia que eu virava a cabeça na janela do avião e chorava. Eu não queria que a minha esposa visse, porque eu estava renunciando. A fé tem renúncia. A fé tem obras. Que fé é essa? A Bíblia diz que o diabo também tem fé, ele crê até estremece, mas não obedece. Isso é uma fé morta, que não nos salva, porque a obra ela segue, a fé ela segue as suas obras. Não é a obra que vai te salvar, mas a fé sem as obras é morta, não tem validade. Por isso naquele dia ele vai dizer: tive fome, não me deste de comer. Você não foi ali tirar um mendigo da rua, levou um prato de comida para ele? Isso é obra da fé. Você faz isso porque você crê, não porque você vai ser salvo por aquilo ali. Você faz porque você é salvo. Aleluia. Você já é salvo. Agora, o não salvo fazer isso não tem validade nenhuma. É esse esclarecimento que eu quero dar. Depois de você ser salvo, aí tudo é contado. Até um copo de água que você dá para alguém, você vai receber galartando aquilo ali. Um copo de água. Imagina você renunciar tudo, a sua casa, a sua família, e para o exterior pregar o Evangelho para aquelas pessoas que você não conhece, para resgatar, para dizer que existe um lugar maravilhoso que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é óbvio. Por isso Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém até que vós sejais revestido do poder. Porque para exercitar a fé precisa ter poder, precisa ter graça de Deus, porque você vai ter que renunciar. Jesus renunciou ao céu, a sua glória, e veio aqui por amor de mim, você pecador que não merecia. Isso é obras. Aleluia. Você sente esse desejo no seu coração de renunciar? Você ama aquele que está lá perdido? Se ama, vai ao encontro. Jesus veio ao nosso encontro, vai ao encontro daquela ovelha perdida. Jesus disse: ainda tem outras, né, que precisam ser arrebanhadas. Deixa as que estão no aprisco, vai em busca da ovelha perdida. Isso é obra. Você vai ter que exercer, você vai ter que ir. Ela não vai vir aqui, você vai ter que ir. E a Bíblia diz assim: quem sabe fazer o bem e não faz, faça o bem sem olhar aqui. Nunca esqueça: fé e obras tem que caminhar juntos. Bom, vamos colocar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, nós te louvamos. Somos gratos a Ti por essa mensagem maravilhosa que nos conscientiza da nossa realidade, do nosso compromisso para com o Senhor. Assim como o Senhor se esvaziou da sua glória e veio a este mundo corrupto para nos resgatar,
O Senhor fez uma obra grande para nos resgatar, a obra da redenção. A obra da justiça veio nos justificar. E a obra da graça veio nos oferecer a salvação de graça. Assim como o Senhor fez tudo isso por nós, essa grande obra, nos ensina e nos ajude e nos impulsione a fazer esta obra, para que naquele dia não chegamos na Tua presença de mãos vazias. O Senhor nos ajude e nos presídios falar do Teu amor, nos hospitais, nos leitos de dor, na rua onde tem, Senhor bendito, necessitado das nossas obras. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, nos impulsiona para isso, pelo Teu Espírito. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito, Senhor. Por isso que a Bíblia diz: em todo tempo sejam altos os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Está falando do enchimento do Espírito. Te encha do Espírito, você vai sentir essa necessidade. Se você estiver vazio, você nunca vai sentir essa necessidade de fazer a obra pela fé. Você nunca vai sentir. Mas quando você está cheio do Espírito, Ele vai te impulsionar a atravessar fronteiras, a atravessar cidades. Aleluia! Pelas ruas onde você passar, onde você estiver, na faculdade, Ele vai te impulsionar a fazer a obra do amor, evangelizando. Aleluia! Vendo essas pessoas como miseráveis pecadores, que precisam de arrependimento, assim como eu e você precisamos. Se hoje estamos aqui, é porque alguém foi impulsionado e veio até nós falar do grande amor de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estende suas mãos para cá. Você que tem uma necessidade, você que precisa e sente a necessidade de ser mais cheio do Espírito Santo, ser guiado por Ele, impulsionado por Ele, eu gostaria que você estendesse suas mãos e dissesse: Senhor, eu preciso, eu quero, me encha, me capacita, me impulsione, Senhor. Porque o homem natural, ele não tem esse desejo, ele não tem. Isso só acontece, esses homens saíram de lá e vieram para o Brasil, vieram para os Estados Unidos, porque eles foram impulsionados pelo Espírito. Porque o homem natural, ele quer o seu bem-estar, ele quer o seu aconchego, ele quer ficar sossegado, ele não quer ser incomodado. Mas quando você é impulsionado pelo Espírito, é como uma palha que o vento leva, sopra daqui para lá, de lá para cá. Bendito seja o nome do Senhor. E você faz aquilo que você não imaginava, porque não é você, é o Espírito que está te levando, de acordo com a necessidade daquele que clama. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos desejam ser mais cheios do Espírito Santo e impulsionado por Ele para fazer sua obra nesses últimos dias? Ou fizemos agora nunca mais, porque estamos na última hora? Levanta as mãos para o céu e vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos. Hoje foi um culto diferente, um culto, Senhor, que nos traz a responsabilidade, um culto que nos chama a responsabilidade para avançarmos e sair do nosso conforto, porque um dia sabemos que tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aqueles que fazem as obras de Deus pela fé, esses vão permanecer para sempre. Não nos deixe, Senhor, ficar apegado às coisas aqui. Nos despreenda, Senhor, porque tudo aqui é efêmero, é passageiro. Mas aquele que faz a tua vontade, guiado pelo teu Espírito, esse vai permanecer para sempre. Nos dê essa consciência, Senhor bendito, pois queremos ser vasos, instrumentos, canal de bênção nas mãos do Senhor para aqueles que necessitam e esperam por nós. No nome de Jesus. Só um momentinho. Eu fui visitar alguém no Hospital Marieta, um professor de Blumenau, quando a Jação. E ele estava doente, problema do coração. Eu fui visitar um outro irmão e conversei com ele. Ele disse: eu gostei de conversar contigo. Eu disse: tá bom. Mas ele era muito religioso, muito católico. Ele disse: nasci nessa, vou morrer nessa.
Eu disse, Senhor, eu preciso de uma estratégia para falar para este homem. Depois fui lá, orei pelo irmão que chegou no quarto. E disse, Senhor, me deu uma estratégia. E o Senhor me deu, eu voltei. E ele disse, e eu disse para ele. Deus disse assim, fala para ele a palavra detalhes. Eu falei de tudo, do amor de Jesus, mas ele sempre questionou. E colocou a religião no meio. Aí Deus mandou eu falar para ele sobre detalhes da salvação. E eu falei sobre detalhes, aí as lágrimas começaram a descer. E no final, ele cedeu. E eu pensei que ele entregasse sua vida para Jesus. E ele, chorando em lágrimas, entregou sua vida para Jesus a uma maneta. Dentro de uma semana, ele partiu para a eternidade. É isso que Deus quer de você. Essas coisinhas que para nós parecem insignificantes, para Deus é uma obra grande. Uma pessoa foi salva, poderia ir para o inferno, poderia estar, né? Mas Deus o salvou pela sua misericórdia. Existem detalhes. Às vezes não é por muito falar que somos obedientes. Não. Às vezes um abraço. Aleluia. A pessoa já se derrete na Deus. Às vezes uma palavra. Pronto. A pessoa é alcançada pela misericórdia de Deus. Amém? Estende as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Está encerrado.